Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 22. Alternadamente, irmãos, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque essas nações que acham possuir, ouvem os o Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo que lhe disse ao Senhor teu Deus, o Senhor é, quando reunir o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não mandei falar, ou que falar em nome de outro Deus, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que todas as coisas faladas em nome do Senhor, e a palavra deles não cumprir, nem suceder como eu estou. Essa é a palavra que o Senhor não disse. Não sou falou para o profeta. Não tenhas temor dele. Irmãos, o que leva alguém a se envolver com ocultismo? Hoje o nosso assunto é o ocultismo obscurece as culturas. E a primeira pergunta que a gente faz é: o que leva alguém a se envolver com ocultismo? Curiosidade, falta de conhecimento da palavra. Saber coisas que não estão tão claras à vista dela, coisas que os outros talvez não saibam. Ansiedade. Mais alguma coisa? Busca para a resolução de problemas. Mas segundo o nosso texto, também, além dessas coisas que vocês falaram, que é verdade, que é isso mesmo, segundo o nosso texto, no verso 9, é pelo envolvimento que se tem com pessoas que têm essa prática. Volta o seu olhar para o verso 9, que diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Ou seja, estaria se envolvendo com o povo e deveria tomar cuidado, para que, em meio ao convívio, em meio a uma ordem que nós temos lá em Gênesis, do mandato social, no envolvimento do dia a dia, do trabalho, da caminhada, né, até o trabalho, até a casa, das festividades, tomasse o devido cuidado, porque o envolvimento com pessoas que buscavam o ocultismo poderia levar à influência. Uma outra pergunta que a gente faz: é possível alguém em Cristo buscar forças ocultas para conhecer e lidar com aquilo que lhe é oculto? É possível alguém em Cristo buscar essas coisas? Acho que não. Buscar, isso. Hã? Se é um pecado, sim. Mais alguém? Uma falta de conhecimento da palavra. Mais alguém? Ela pode até conhecer a palavra, mas isso não quer dizer que ela tenha sido convertida. Quem está convertido sabe que o Senhor exige essa fidelidade. É possível que alguém diga assim: eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, mas busque essas práticas? Eu acho que não, Não? Juliano. Eu acho que tem muito está acontecendo nesse dia da pessoa procurar isso na igreja evangélica. Procurar o quê? Na igreja evangélica. Na igreja evangélica é isso. mas ele não está em Cristo, né? Mas aí não está em Cristo. A irmã perguntou aqui. Estando em Cristo, A gente vai conversando, a gente vai percebendo isso. Mas vamos voltar mais uma vez para o nosso texto. Olha o que diz o verso 14. Alguém lê aí o verso 14. Alguém? Essas nações que há de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa.
porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa, vocês não devem fazer assim. Ora, por que eu tenho que dizer para alguém não fazer alguma coisa? Entre outras razões, é que há a possibilidade dessa pessoa ir se envolvendo e devagarzinho aceitando. À medida que vai se relacionando com as demais crenças, religiões, relacionando com pessoas que trabalham, que buscam o ocultismo, vai se envolvendo. Né? Então, há uma exortação para isso, para o povo do Senhor, aqui em Deuteronômio, quando Moisés escreve esse livro. Pastor, mas eu vejo o seguinte, eu acho que se eu estou firmado com Deus, eu particularmente eu não tenho mais nada, nem tenho interesse. Eu já tenho um compromisso com ele. Mesma coisa, eu fiz um negócio com você, eu tenho um compromisso com você. Negociei com você, então não interessa, mas não vou nem conversar com outro para negociar mais, porque eu já negociei com você. Perfeito. Então é aquilo que eu firmei com Deus, acabou, não posso ter uma sombra de dúvida de envolver com outro. Tudo que é falar para mim é um descargo. Perfeito, irmão. Marca aí essa passagem aí e vamos manusear. Eu vou precisar da ajuda de vocês para que a gente possa ver bem rápido e ganhar tempo com isso, né? A irmã que levantou a mão. É igual um crente que tem horóscopo. Crente que tem horóscopo. Vocês conhecem algum crente que lê horóscopo, gente? A pessoa pergunta, que signo você é? Aí a pessoa fala, qual que é o signo dela? Quer dizer, isso aí já está impressionado. Pois é, ó, o meu é... Ah, não, deixa. 1 João, capítulo 4, verso 1 e 2. Vamos abrir lá? Todos abram lá, por favor. Nossa, abri de uma vez só, coisa linda. Hã? Peguei na página certa. Sabe qual que é o signo? Hã? Todo mundo aqui agora sabe qual que é o seu signo. Ixi, irmã. 1 João 4, 1 e 2. Quem lê pra gente? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, olha só a exortação que a gente tem e o cuidado que a gente tem que ter. Não dê crédito. Ah, ele é pastor. Nossa, ele é pastor. E tem uma voz, tem uma oratória, né? Tem uma presença. Né? Olha só que palavras bonitas. Não vai por aí. Não vai por aí. Eu costumo dizer que se for de oratória, eu penso que o Michel Temer tem uma excelente oratória. E ele seria pastor, se for pela oratória. Então, muito cuidado. Né? Mais outro texto, irmãos. Jeremias 14, 14. Abre aí, por favor. Aqui a Escola Bíblica Dominical é o lugar de você manusear as Escrituras. Sei que você faz isso todo dia, né? Mas... Pode ler, irmã. Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, admiração, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Perfeito. 2 Coríntios, capítulo 11, 13 e 15. Veja que tudo nós somos exortados e devemos tomar o cuidado para não cairmos em ciladas, em ensinos errados, em doutrinas erradas, que são doutrinas para enganar. Mas eu preciso não apenas da exortação, eu preciso de conhecimento das Escrituras, certo? 2 Coríntios 11, 13 a 15. Quem lê para a gente, por favor? Porque votais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme suas obras. Veja, não é próprio que seus ministros se transformem em ministros de justiça, seus servos. É preciso tomar muito cuidado. Mas eu preciso conhecer as Escrituras. E a igreja, ela tem a sua escola bíblica dominical, ela tem o seu estudo bíblico e ela tem o dever de lhe ensinar. E esta igreja, como nós somos testemunhas, ela tem ensinado baseado nas Escrituras. Então, crescer no conhecimento, na graça de Jesus Cristo. É preciso, irmão, estudar as Sagradas Escrituras. Então, venha à escola dominical, participe da escola dominical. Olha quantas exortações nós temos e é preciso conhecimento. Agora, no próprio texto aí de 2 Coríntios, vamos ler os versos 2 e 3. Alguém lê para a gente aí, versos 2 e 3. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Porque zelo por vós o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Assim como a serpente enganou a Eva, né? Olha o que o apóstolo escreve, né? Eu
temo, né, eu tenho essa preocupação, que a mente de vocês sejam corrompidas. E aí, nenhuma mente é corrompida numa hora para outra. Pam. É paulatinamente, progressivamente, com cuidado, com perguntas que vão ao encontro do coração, da necessidade que se está passando, né? É preciso tomar muito cuidado, irmãos. O nosso assunto, a nossa lição, a nossa revista é sobre batalha espiritual. É preciso ter sabedoria para lidar nesse campo. A batalha espiritual é algo que existe, mas requer algo preciosíssimo que nós temos, e já foi lido aqui e falado sobre isso aqui nesta manhã, que é a fé. A fé. Em Gálatas 1:8, abra aí em Gálatas 1:8, alguém lê para a gente, se quiser citar também, Gálatas 1:8, é conhecidíssimo. Mas ainda que nós, o anjo vindo do céu, nos pregue o evangelho, que vá além do que nos temos pregado, seja anátema. Mas ainda que venha um anjo do céu, irmãos, para pregar outro evangelho, seja anátema. Por isso que você precisa ter no seu coração, na sua mente, na ponta da sua língua, a resposta, o que é o evangelho. Quem é Jesus Cristo? É preciso ter essa resposta muito clara dentro de você. Você não pode caminhar em dúvida. Você precisa carregar isso com uma certeza muito grande. Jesus é uma pessoa. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus, o Deus que habitou no meio de nós. Ele é o nosso Salvador. E quando se fala de uma pessoa, fala dos seus atributos. É importantíssimo. Quando a gente vai sair para evangelizar, a gente vai falar de Jesus. E é preciso saber quem é Jesus para falar de Jesus. Porém, irmãos, não é de hoje que as pessoas vão buscando o ocultismo, vão buscando conhecer aquilo que elas não têm claras para elas, então elas vão buscar. E aí, os motivos são os mais variados, os quais vocês já falaram aqui. Mas isso é desde sempre. Quer ver? Abra aí em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 5. Vamos lá? Gênesis 3, versos de 1 a 5. Eu sei que muitos desses textos nós já lemos na semana passada com o pastor Marcos, algumas coisas nós já vimos, mas é importante nós lembrarmos, viu, irmãos? Quem lê pra gente? Gênesis 3, de 1 a 5. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, irmãos, que sagacidade da serpente. Que sagacidade do diabo. Ele diz assim, não, é certo que você vai conhecer uma coisa que você não conhece. Você vai tomar conhecimento de algo que ainda você não sabe. E aí foi desejável o fruto. Olha só. Irmãos, em Paulo, nas Sagradas Escrituras, em Efésios capítulo 2, abra em Efésios capítulo 2, versos 12 e 13, em primeiro lugar. Vamos ler dois textos aqui. Efésios 2, 12 e 13. Naquele tempo, sábios em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Percebe aí, irmãos? Em outras palavras, o que nos está sendo dito é que somente aquele que tem a fé, que recebeu o dom da fé, é que conhece Deus. Não é todo mundo tem Deus. Não é o mesmo Deus que habita aqui, habita acolá, é o mesmo Deus e nós servimos ao mesmo Senhor. Somente aqueles que receberam a fé. Porque o que nos diz o texto aí? Né? Olha só o que nós somos orientados, informados, doutrinados à luz de Efésios. Nós éramos estranhos às alianças da promessa e não tínhamos esperanças e sem o quê? Sem Deus. Não tínhamos, irmãos. Aliás, esse é um dos grandes motivos de muita gente ler as Escrituras e no final não entender. Apenas questionar como um livro qualquer, de forma filosófica. Então, ele também tem Deus, só falta, se não tem o dom da fé, ele não conhece Deus, é as Escrituras que dizem. Não é desse jeito que muitas vezes nós ouvimos pregadores com esses falsos ensinos dizendo, não, aquela pessoa ainda não conheceu, mas ela já tem Deus. Não, querido, é preciso a fé.
Veja aí ainda, nesse mesmo texto, os versos de 1 a 8. Lê rapidamente para a gente esses versos aí. Quem tem uma leitura boa, rápida, assim, para nos ajudar, com o tempo. Efésios 2, de 1 a 8. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, olha o que o apóstolo diz, nós estávamos mortos. Alguém sem Cristo, alguém sem esse dom da fé, está morto. Morto para com Deus. Não há possibilidade alguma de alguém buscar, senão pelo dom da fé, pela graça derramada em nossos corações, irmãos. É impossível, por mais que a pessoa pratique boas obras, não é possível dela andar viva diante de Deus. Somente em Cristo. Olha só, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Ou seja, a salvação é um dom de Deus. E é um dom revogável, certo? Hã? Não, é irrevogável. Aquele que doou, aquele que entregou, se entregou por nós, ele quem nos resgatou. Éramos estranhos, andávamos como sem Deus. Isso é importantíssimo, irmãos. Aqui nas Escrituras nós só vemos que a possibilidade de vida com Deus somente por fé em Jesus Cristo. O motivo de alguém buscar o ocultismo, irmãos, está exatamente nessas coisas, não ter esperança em Deus nesse mundo. Por isso que o nosso primeiro tópico da nossa lição é exatamente uma existência degradada. Quando Moisés escreve Deuteronômio, vamos voltar lá para Deuteronômio, você marcou aí certamente, Deuteronômio capítulo 18, ele escreve e ele diz no verso 10, né? No verso 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, ou seja, vocês vão entrar nessa terra. Nessa terra tinha 3 povos que estavam próximos a essa terra, que era de uma cultura fortíssima. Quais eram esses povos? Os cananeus, os egípcios e os babilônios, cada um com a sua cultura fortíssima, irmãos. Qual a nossa cultura forte hoje? Qual a cultura forte que envolve o Brasil? País. Estados Unidos só? Vocês acham que só? Hã? Quantas culturas estão influenciando a nossa? Tanto é que nós temos hoje religião, tido como igreja, que tem culto com manifestações culturais de outros povos. Então, é importante. O que Moisés escreve para esse povo, o povo de Deus, ele fala, cuidado, porque esses povos, eram 3 povos fortíssimos. Porém, irmãos, o povo do Senhor estava sendo colocado naquele lugar para ser luz. Porém, o povo enfraquecia sempre espiritualmente. E normalmente o enfraquecimento do povo, ele vinha através de quem? Por onde começava o enfraquecimento do povo de Israel? Por onde começava? Oi? Casamento também. Mas por onde começava? Na nação de Israel. Pela liderança. O enfraquecimento do líder. É como hoje, irmãos. O que os homens são dentro de casa? Eles são o quê? Os maridos, o que eles são? Sacerdotes. São eles que devem chamar a sua família para orar. São eles que devem chamar a sua família para ler as Escrituras, estudar as Escrituras, anunciar as Escrituras dentro de casa. Confessar as faltas. Orar pela sua casa e buscar o arrependimento. Hoje nós estamos numa cultura de... Não fala nada para você, não. Fale! Ora, pois. Fale desse evangelho, anuncie esse evangelho. Anuncie, tenha práticas de oração, que a sua família te veja orando. Que a sua família te veja lendo as Escrituras, estudando as Escrituras. É imprescindível. Porque se o marido, que é o sacerdote, começa a fraquejar, logo, se ela não for firme, ela vai ter dificuldade
E haverá uma tristeza na esposa, porque ela estará buscando em prol, quando vê o seu marido não se dedicando a buscar ao Senhor, crescer na graça, no conhecimento, no serviço ao Senhor. E aí tem a sua fragilidade. Logo, seus filhos verão. Porque não é prioridade buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Antes, inverte. Busca as coisas que acredita ser necessária para ter uma família. Porque é mais ou menos assim a cultura. A cultura é assim, para você casar, você tem que ter um bom emprego, você tem que ter condição de comprar uma casa, aí você casa. Essa cultura ela é permeada no meio de nós, quando deveria ser, busque alguém que busca ao Senhor, que tem uma vida de oração, que tem uma vida de serviço. Busque na casa do Senhor. Ah, mas tem gente fora, e é a mesma justificativa de sempre. Não, lá fora tem gente melhor do que aqui dentro. Olha, eu não sei vocês, mas aqui dentro eu estou doente até hoje. Eu preciso de médico. Eu não acredito que eu sou são. Eu sou doente. Eu não estou falando da cabeça, não. Mas também se for, eu sou doente, eu sou fraco, irmãos. Eu sou muito fraco. Parabéns, se é alguém que se acha forte. Eu não sou. Então são culturas, são ensinamentos. E aí começava exatamente pela liderança. Abra em 2 Crônicas, capítulo 33, de 1 a 7. Alguém lê para a gente, por favor? Achando aí, leia. 2 Crônicas 33, de 1 a 7, bem rápido, bem forte, se possível. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Baalaíns, fez fortes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus que o servia. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois lados da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Midó, adivinhava pelas nuvens, era goleiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera Davi a Salomão seu filho: nessa casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Veja, irmãos, alguém criado, alguém ensinado em uma nação teocêntrica, que foi, olha. E aí veio pela liderança. A liderança veio pelo líder fraco espiritualmente. É um líder que facilmente sucumbe. Facilmente. Se não tomarmos a liderança como servos de Deus, facilmente sucumbimos. Deixamos as coisas ir acontecendo. Vamos, deixa assim. Eu só fico em silêncio, em oração. E a ação? E a pregação dessa palavra? E o ensino? Ah, não, uma vez eu fiz isso, alguém na minha casa, olha, me odiou. Ora, você não sabe o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo? Que muitas vezes a perseguição ela vai começar dentro da nossa casa? Será pelos nossos? Então, é importante, irmãos, essas 3 nações que estavam em volta do povo do Senhor, essas 3 nações tinham culturas que predominavam o ocultismo e que traziam, então, uma degradação à sociedade. Olha só a prática desse ocultismo. A primeira que a gente tem na lição é que tudo era demônio. Tudo é demônio. Então, era exatamente assim a cultura. Mas como disse o nosso irmão, né? Às vezes dentro da igreja evangélica, né? Ou tida como evangélica, tem isso. Vocês já viram isso? Que tudo é demônio? Crente dizendo que tudo é demônio? Alguém já viu o quê? Eu fui convertido com um grupo de amigos, a nossa conversão aconteceu assim, meio que no mesmo dia. Um grupo de amigos que nós vivíamos na balada junto, nas festas, etc. E foi assim, junto. E começou pelas mulheres, né? As mulheres, aí aconteceu comigo, depois foi acontecendo com alguns outros amigos. Eu e uma amiga, nós fomos para a presbiteriana. As demais foram tudo para uma igreja pentecostal, né? Bem pentecostal mesmo. E nós éramos amigos, continuamos amigos, somos amigos até hoje, né? Nós sempre nos encontrávamos para orar. Se nós nos encontrávamos para farrear, agora nós passamos a nos encontrar para orar, ler a Bíblia, né? Falar das maravilhas que a gente estava descobrindo. E olha, quantas vezes me chamaram para orar? Alexandre, vamos na casa de fulano para orar? Vamos. E quantas vezes eu cheguei lá e eu presenciei? Olha, esse guarda-roupa aqui tem que jogar fora. Aí jogava o guarda-roupa fora. Essa roupa, aí jogava a roupa fora. E quem te deu esse quadro? Eu sinto que tem alguma coisa aqui. Joga fora. E jogava mesmo. Eu ficava assim, gente, eu era neófito, né? Todos eram neófitos. Eu, gente, alguma coisa errada. E eu
Eu tenho que ler, eu tenho que estudar. Mas era novo aquilo no meio da gente? Não, isso largamente acontece. Não acontece hoje? Acontece, parece que tudo é demônio. Não, irmãos, e a cultura daquela época, dos povos daquela época, era também assim, né? Então tudo era demônio, mas também tinha a cultura idólatra, né? De sacrificar adultos e crianças. Nós lemos aí, né? Que o rei fez isso com seu próprio filho. Surgiu do nada isso? Veio da cabeça do rei? Não. Porque assim como nós, eles também andavam com pessoas assim e ouviam. Não tem nada. Olha, tem um coração tão bom. Eu acho que não tem nada a ver. E aí cria-se essa idolatria, cria-se mantra. Crente tem mantra, irmãos? Tem. Tem mantra. Tem frasezinhas de efeito para poder se defender numa batalha espiritual? Tem. Está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. E aí cria-se jargões, cria-se frases para poder lidar com uma batalha espiritual que ela existe. Nós estamos vendo isso na nossa lição, estamos vendo isso, começamos na semana retrasada, né? No capítulo 12 de Apocalipse. Essa batalha existe, irmãos. Ela é real, ela é espiritual. A terceira prática ocultista, né? A prática que aquelas nações tinham, que degradava a sociedade e que tinha que tomar cuidado a nação de Israel, era a prática de perversão da humanidade. E aí tinha cultos onde havia manifestação de gula. Por isso, gula é o quê? O que gula é? A Escritura chama gula de quê? Pecado. De bebida. De vingança, de poder. A igreja evangélica tem essas coisas, não? Vingança e vontade de ter o poder? Tem no meio da igreja evangélica? Sim ou não? Eu acho que a maioria não. Vai todo mundo para o céu. Sim, infelizmente. Não devemos nos vingar, irmãos. As nações se submetiam e Israel passou a fazer isso. Segundo Reis, capítulo 17, versos 7 a 11. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, fique muito à vontade de perguntar. É lamentável. É por isso que a liderança ela precisa ser forte. Principalmente no trato da igreja. Precisa ser forte. Quando ocuparmos cargo de liderança, vocacionados por Deus, devemos ser firmes. Firmes na doutrina, não firmes como um arrogante, como um prepotente, de querer impor a nossa vontade, mas firme na doutrina. Conhecer as Sagradas Escrituras. Para não deixarmos, irmãos, que ensinamentos errados entrem. Para não sermos sensíveis, porque a liderança, ela é atacada. E aí, você é assim, estou machucado, não falo mais com você. É lamentável, né? Eu vou falar da gente, né? É lamentável, um pastor que se sente ofendido porque falaram mal dele, né? E ele fica entristecido e não fala mais com o irmão. Se falaram mal do nosso Senhor, que jamais pecou, vão falar o quê do pastor? Vão falar o que de você? Chamaram o nosso Senhor de Beuzebu. Olha só. Não dá para ter essa fraqueza espiritual. Deixa eu falar. Ame sempre. A gente vai ver qual deve ser a postura que o Senhor nos ensina nas Sagradas Escrituras. Quem lê para a gente 2 Reis 17, 7 a 11? 2 Reis 17, de 7 a 11. Tal sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, e os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até as cidades fortificadas. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros, debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante deles. Cometeram ações perversas para provocar o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis essas coisas.
São essas práticas que a liderança, né, o MME, que a gente já falou aqui, já explicou, né, as nossas primeiras lições falam sobre isso, você dá uma olhadinha depois na revista, ou ver exatamente a escola dominical que já foi dada, para você lembrar, que a gente ganha tempo, né, que eles acreditam que isso são brechas para que o demônio entre, né, para que o demônio atue. E a gente vai ver outros casos aqui, e eles acreditam nisso. Porém, irmãos, no Antigo Testamento, essas práticas não eram práticas de endemoniamento. Ainda que existia já o endemoniamento, porém, nem mesmo a expulsão de demônios, né, que habitavam em pessoas, significa que esses atos em si deram uma brecha. Tudo isto, na verdade, era uma falta de conversão. Era o pecado na vida da pessoa. É porque estava morta nos seus delitos e pecados. E aí, por causa disso, buscava o ocultismo. Então, pensemos bem. Por essas práticas, no Antigo Testamento, nas culturas de adoração a demônios, Satanás, ele nunca foi. Você pegar as Escrituras, você lê todas as Escrituras, Satanás nunca foi a causa primeira de um endemoniamento. A causa primeira qual é? Pecado. Pastor, esse texto aqui, de Reis, eu achei interessante que quando começa a falar, antes das práticas que eles fizeram aqui, queimar, edificar, levantar, cometer, servir, tem o verbo andaram, que é no caso, andar no caso de estado, né? Porque eles andaram nos estatutos e nas autorizações que vem confirmar também o que você falou. E primeiro, né, a gente se costuma convir. Vai convivendo, vai deixando, as coisas vão entrando. Exatamente isso, irmãos. E isso é um cuidado que se deve ter, viu, irmãos? É um cuidado que se deve ter. Então, veja bem, no Antigo Testamento não temos, irmãos, um outro responsável, a não ser o próprio ser humano. É a própria pessoa. Quer ver? Vamos ver alguns textos aí rapidinho. Gênesis 6,5. Vamos lá? Agora eu quero ver vocês manuseando aí como bombereanos. Gênesis 6,5. Quem lê? A porção enquanto o caso de Salomão, ele era um homem de Deus, através do filho, ele permitiu os outros deuses, ele se desviou, mas ele se arrependeu. Foi o motivo também? As práticas que ele buscou, permitindo, a partir do seu primeiro casamento, sim, porque uma liderança fraca, ela vai deixando. Ela vai deixando, ela vai deixando, ela vai deixando. Ao contrário, irmãos, quando nós somos convertidos, nós temos que ir ensinando para ir tirando. Tirando. Eu, quando convertido, né, fui primeiro na minha casa convertido, meu pai tinha lá um ídolo, e eu comecei devagarzinho com meu pai, devagarzinho. Meu pai me via todo santo dia, né, solteiro todo santo dia, lendo as escrituras, e ele chegava perto de mim, e aí eu olhava para ele, oi, aí, tu está lendo pouco. E ele me via lendo todo dia e muitas horas. Principalmente estava desempregado, eu nem lia as escrituras. Todo dia, muitas horas. Todo dia eu chegava, você está lendo um pouco. Pai, estou lendo um pouco mesmo, verdade, vou ler mais. No dia do meu casamento, no dia, ele me chamou, ele falou, filho, pode tirar. Eu tirar o quê? Posso? Ora comigo. Eu quero Jesus. No dia do casamento. Tira. Então, irmãos, é para tirar. Não é para não deixa, acho que não tem nada a ver, isso para mim não é nada, pastor, aí eu deixo. Não, irmão, somos exortados a isso. Para você não vai cair numa guerra dentro de casa. Mas ore e vá falando do Evangelho. Quem lê? Gênesis 6,5. E o Senhor, que é maldade do homem, se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Era mal. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Faltava liderança. Cada um fazia o que bem queria. Eclesiastes 9:3. Quem lê? Esse é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos se serve mesmo. Meio coração do homem está cheio de maldade. E ele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Lamentações 5, 16 e 17. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu o doente no nosso coração. Por isso escureceram os nossos olhos. Então veja, irmãos, coração humano, essas coisas existem. O nosso outro tópico é chamado de levantado o véu. As escrituras, especialmente o Antigo Testamento, quem é o centro das escrituras? Deus. Deus é o agente e o povo é o reagente.
Deus agindo no meio do seu povo e através do seu povo, irmãos. Então, Deus nos mostra exatamente as coisas que acontecem. Quer ver? Vamos lá, de novo, em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. O que a gente tem em Gênesis 3? Para a gente ganhar tempo, apenas abra aí. Mas a serpente. Quem é Satanás? Eu sei que o pastor já comentou isso na semana passada, viu? É uma lição extra que ele trouxe dessa revista que nós estamos estudando. Então, quem era Satanás? E aí ele frisou bem sobre isso, viu? Eu não estava aqui, mas ouvi depois. Eu sei que ele frisou. Satanás é o quê, irmãos? Em primeiro lugar, ele é o quê? Criatura. Ele é criatura. A comparação é feita com a serpente, né? Qual é a natureza da nossa luta? Qual é a natureza da nossa luta? Satanás, ele é o quê? Ele é o pai da mentira. Ele é o homicida. Nós falamos também aqui já, numa lição anterior, né, baseada nessa revista, quais são os nossos 3 inimigos? Rapidamente. A carne, o mundo e o diabo. A carne, o mundo e o diabo. São os nossos 3 inimigos, irmãos. Nós vemos isso lá em 1 João. Então, a nossa luta, irmãos, ela exatamente se dá nesse campo. Primeiro com a nossa carne. Concupiscência dos olhos, soberba da vida, né, concupiscência da carne. A segunda é com o mundo caído, não com o mundo criado, o mundo caído. E a terceira, contra o diabo. Contra o diabo. Nós estamos vendo isso lá em Apocalipse capítulo 12. Se você vier estudar, se você for ler lá, você vai ver exatamente isso. Satanás, ele persegue a igreja. Ele persegue a igreja não por causa da igreja, ele persegue a igreja por causa de quem? Por causa de Cristo. Ele quer afetar Cristo, ele sabe que ele não vai fazer isso, ele não vai conseguir isso, mas ele insiste na igreja, né? Quais são as consequências da derrota espiritual, irmãos? A derrota espiritual, ela começa por causa do pecado, né? Satanás não é a causa primeira, é o pecado. Quais são as consequências de uma derrota espiritual? Uma morte, o sofrimento, né? A acusação, a doença, qualquer sorte de miséria humana, irmãos, começa exatamente disto, por causa da queda. Por causa da queda, todas essas coisas aconteceram. Mas quem está em Cristo recebe o quê? Recebe correção, recebe disciplina. Quem está em Cristo é uma nova criatura e recebe essa disciplina. Somos disciplinados pelo nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Porque se nós não somos disciplinados, logo nós não somos filhos. Então louve a Deus. Aliás, tenha discernimento quando você está sendo disciplinado. Porque Deus também se utiliza dessas coisas para nos disciplinar. Por isso que quando alguém diz assim, pastor, eu estou passando por esse momento todinho na minha vida, muito difícil, é porque o Senhor está me disciplinando. Eu não sou aquele que diz assim, não. Eu sou aquele que diz assim, oremos, acredito que não. Acredito que não. Mas possa ser que o Senhor esteja nos disciplinando. Ele se utiliza dessa. Nós vimos largamente isso nas Escrituras. Certo, irmãos? Então, exatamente isso. Olha só, alguns textos, rapidamente, a gente vai ver isso muito rápido, né? Você já deve ter lido lá, se não leu, leia a nossa lição, tá bom, irmãos? Em 1 Samuel 16, 13 a 23. 1 Samuel. O que a gente tem lá em 1 Samuel 16, irmãos? Quem leu aí sabe. Quem já leu a revista sabe. 1 Samuel 16, 13 a 23. O que nós temos aí? Davi é ungido. E aí, o que acontece nessa passagem, né, irmãos? A ausência, o Espírito de Deus que estava em quem antes de entrar em Davi? Estava em Saul. E quando o Espírito de Deus sai, o que entra? O que entra? Quem lembra da passagem? Um Espírito, mas que vem da onde? Da parte de Deus. É isso aí, tá aí. Sai o Espírito de Deus e vem um Espírito maligno da parte de Deus. E isso acontece... por causa de quê? Acontece porque Saul peca diante do Senhor. É um líder que começa a desobedecer. Tudo começa, tem origem primária, o pecado. É o pecado, irmãos. Começa por aí. Por isso que nós temos a orientação, o ensino de João. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado junto ao Pai. Peça perdão. Por isso que em nossas orações, nós não apenas falamos assim, perdoe nosso pecado. Que pecado? Estou pecando? Em quê? Quem? Mas aí no texto fala, né, o espírito maligno, né, no caso de Saul, o espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Isso era o que as pessoas acreditavam ou foi o que aconteceu? Isso era o que aconteceu. Vindo da parte de Deus. Porque começou a atormentar. Como? Quê? Como que Deus manda o espírito maligno?
Excelente pergunta, né? Sou estranho. Sou muitas vezes estranho, porque nós acreditamos piamente que o maligno atua por ele mesmo. Martinho Lutero já escreveu, e acho que foi citado aqui, o que Satanás ele é? Segundo a frase de Martinho Lutero, ele é um cachorro na corrente de Deus. O que nós vemos em Jó? O que nós temos lá em Jó, irmãos? O Satanás estava cirandando na terra e ele vai junto à presença de Deus. Depois que Jesus assume o trono, ele não vai mais. Ele é lançado, nós estamos estudando em Apocalipse. Ele é lançado na terra. Ele não vai mais junto à presença de Deus para acusar os filhos de Deus. Lá ele não vai. Ele é lançado. E aí, ele vai lá, e aí, está passeando, né? Olhou para Jó, eu vi. Também, aquela vida boa lá, né? Glória a Deus, aleluia, né? E aí Deus permite. É uma permissão, uma vontade permissiva de Deus. Nós temos, à luz da teologia, duas vontades que nós cremos. A vontade soberana e a vontade permissiva. Então, da vontade permissiva de Deus, houve um espírito que atuou na vida de Saul. O outro texto, irmãos, que nós temos é de Samuel também, no capítulo 28, né? O que nós temos aí? Abre aí, não precisa de ler não, mas aí você vai identificar o que tem aí. Depois você lê em casa, tá? 28, de 3 a 25. O que Saul faz? Ele vai numa necromante. Acertei? Uma necromancia. E aí, olha o que acontece lá. Ele vai lá. Por que ele vai lá? Porque Samuel já era morto. Ele não tinha quem buscar. Então, ele está ansioso. Ele está aflito. E ele vai, se disfarça e ele vai consultar. E aí, quando ele consulta, sobe um espírito maligno que ele acredita ser Samuel. Em momento nenhum diz que é Samuel. Ele acredita ser Samuel e a mulher toma um susto. Qual é o susto da mulher com o espírito? Não, porque ela percebe, você é Saul. E quando Saul se aproxima disfarçado daquela mulher, ele diz para ela, faz isso. Aí a mulher disse, não, o rei tirou tudo isso, não pode. Você vai me trazer prejuízo. Não, pode trazer. E aí ela percebe, mas você, o rei, está me pedindo isso. E aí ela fica com medo. Então veja, irmãos, Saul em pecado com medo busca o ocultismo. Quando as pessoas vão, os crentes vão ler o horóscopo, busca ansioso, preocupado, angustiado. O que é isso, meu irmão? Vai querer buscar adivinhações, sonhos. Quantas vezes já me perguntaram, pastor, eu tive um sonho assim, o que isso significa? A vontade de falar um monte de coisa, né? Dormir de barriga cheia, né? Aí vai para a área da gente, né? Freud estudou muito sobre o sonho, né? A gente estudou bastante sobre isso. Olha, segundo a psicologia, cada um de nós tem 4 sonhos, a gente não lembra, e por aí. Mas, sabe, é tudo... Sonhou, querido. Não, mas os meus sonhos acontecem. E aí aquilo que nós aprendemos na semana passada. Não podemos o quê? Não podemos pegar a nossa experiência e achar respaldo nas escrituras. Qual é o correto a fazer? Pegar as escrituras e ver se a nossa experiência está correta. É isso que devemos fazer. É assim que se estuda as escrituras. Ou de outra forma, cada um vai ler do seu bel prazer, com o seu próprio entendimento. Em Jó, irmãos, Jó capítulo 1, esse não precisa de abrir que a gente já sabe, né? Mas depois leiam também, em Jó capítulo 1, do verso 16, né, até o capítulo 2, verso 10. O que nós temos lá? Satanás sob ordem de Deus, né? Porque qual é a vontade de Satanás? É querer acusar. É isso que Satanás sempre quis fazer. Também citado na semana passada, Zacarias capítulo 3. O que nós temos lá em Zacarias, né? Satanás vai acusar exatamente o sumo sacerdote Josué. E aí, olha só, vai acusar um pecador. E ali em Zacarias, o que nós temos? Deus é quem tira aquela vestimenta e coloca uma outra. Ou seja, estamos revestidos em Cristo. Satanás vai querer acusar a gente? Vai, mas ele é o pai da mentira. Por isso que não se entrevista. O que Miguel faz com ele? Que o Senhor te repreenda. É isso. Quem já lidou com o endemoniamento sabe que não precisa ficar discutindo, batendo boca. E muitas coisas são apenas frutos do nosso psique. Há um trabalho, não sei se existe esse trabalho, lá na Igreja Presbiteriana de Tiradentes, no centro, né, aquela que tida como a primeira que surgiu, né, quando o Simonton chegou, tem um trabalho chamado Madrugada do Carinho. É o envolvimento da Igreja Presbiteriana com a Igreja Batista da Rua Frei Caneca. Então, todo mês tem. Então, começa às 10 horas da noite, um culto, né? Eu participei algumas vezes. Tem um culto, depois saem diversos grupos pelas ruas, pelo Hospital Souza, quem conhece a gente ali, né? Hospital Souza Aguiar, e a gente prega o evangelho para os mendigos, chama ali aqueles que estão na rua vendendo o seu corpo, homens, mulheres, a gente passa nos hospitais, e depois traz todo mundo para a praça, ali tem um culto,
tem uma mensagem e depois quem deseja tem alimento, tem psicólogo para outros dias, tem um atendimento, tem ajuda para trabalho. É um trabalho muito bom que a igreja presbiteriana faz junto com a igreja batista. Não sei se ainda existe. Eu fiz isso lá em 1996, se eu não me engano. Participei algumas vezes desse trabalho lá chamado Madrugada do Carinho. Quando reuni, irmãos, como caía gente possessa? Uns verdadeiramente possessos, outros por influência daqueles que estavam caindo. E aí, ter discernimento, ter sabedoria para lidar com essa batalha e tratar isso. Qual é a forma clássica de lidar numa batalha espiritual? Qual é? Lembra? Prega o Evangelho. Tem que haver o arrependimento, a renúncia, a fé, a santificação. É assim que, de maneira clássica, luta-se na batalha espiritual. Pregue isso, né, irmãos? Há constâncias, insistências, irmãos, da maldade sempre do diabo. Ele vai sempre, mas o pecado, ele é o problema. Mas em Cristo nós somos perdoados, somos purificados, né, pelo sangue de Jesus Cristo. Sim, o sangue de Jesus tem poder para nos lavar dos nossos pecados, por ele. E por fim, irmãos, para terminar de maneira bem sucinta, a soberania de Deus em um mundo mau. É preciso lembrar, a gente tem visto, já falou sobre isso, tem vários outros ensinamentos. Deus se utiliza da maldade humana e de Satanás. Para quê? Para transformar o mal em bem. E como ele é o agente de Gênesis a Apocalipse, Deus é o agente soberano e a igreja é o reagente, como a gente deve lidar com o mal, quando este mal, quando até o próprio diabo se utiliza de pessoas para nos afetar. Nós vamos ver lá em Lucas 6:28, como é que você lida com alguém que está maltratando você, falando mal de você. Lucas 6:28 nos diz aí, como é que se lida? Essa pessoa está sendo usada, o meu vizinho, o não sei o que, como é que se lida? Não, quando alguém está fazendo algum mal a você. Lucas 6:28, quem lê? Assim, dessa forma. Por isso que não há necessidade de brigar. Não há necessidade de entrarmos em guerra. De onde vem a guerra no meio de nós? Senão do pecado. Olha agora em Romanos 12:14. Leia Romanos 12:14. Paulo agora escrevendo. Abençoai o que vos persegue. Tem alguém te perseguindo no trabalho? Tem alguém te perseguindo aqui? Abençoe, querido. Abençoe em amor. Sabe esse amor de Deus que é derramado em seu coração? Abençoe. Isso se chama maturidade cristã. Sabe? Mas essa pessoa é demais. Se o teu irmão pecar contra você, chama o seu irmão. Exorte a ele, mostra a ele. Mas se ele, chame outro. Ame sempre. Se não é a mesma coisa do que as pessoas dizem por aí. Já veio fulano e tirou a minha paz. É sério que tua paz está tão frágil assim? Não, ninguém tira a tua paz se está na paz de Cristo. Não tira a minha paz. Essa situação, esse problema, eu preciso resolver. Eu vou orar. Isso me trouxe uma certa... Mas só nesse problema. Agora eu vou continuar a minha vida, vou continuar a minha jornada. Estou em paz. Mas eu preciso resolver aquilo lá. Eu volto para resolver isso. É preciso, Deus é soberano e Deus age, irmãos. Seremos conhecidos como filhos de Deus quando nós abençoarmos tanto os bons e os maus. Quanto ao diabo, ele está no controle de Deus. Ele se utiliza das pessoas. Não devemos ignorar o mal. O presbiteriano tem muito isso. Ele ignora o mal. O reformado normalmente tem isso. Mas Satanás, ele está totalmente na corrente de Deus. Deus é soberano, ele é guia, ele é protetor, ele é redentor, ele é libertador. É a soberania de Deus que define a batalha espiritual. Aprendemos isso na semana passada. Se você ainda não ouviu, ouça, né? Foi a nossa escola dominical da semana passada. Continuaremos vendo. Estamos vendo em Apocalipse, sobretudo, nós estamos aí entrando no capítulo 13. Vamos ver essa batalha. Venha em quarta-feira, irmãos, tem sido uma bênção. Nós temos tido, e já tivemos em algum momento mais de 50 pessoas. Venha, que tenha 60, 70, 100, 200 pessoas para nós aprendermos. Alguma pergunta até aqui? Alguma ajuda, alguma contribuição? Não? Então vamos orar? Vamos ficar em pé? Pediu para o presbítero Luiz fazer oração?